Olá, alunos, tudo bem? Eu aqui novamente. Agora eu vou passar um pouco do conteúdo de auxiliar de necrópsia para vocês. Tudo que foi dito anteriormente foi apenas uma introdução, ok? Então aqui, a apostila de vocês, eu estou seguindo, não mudei o conteúdo, apenas complementei algumas coisas para servir de base de estudo para vocês aí. Como vocês vão poder estar assistindo essa videoaula, vocês podem estar repetindo e voltando quantas vezes vocês quiserem, né? O que não tiver na apostila é só voltar um pouquinho aí, ouvir essa voz maravilhosa e aí vocês copiam na própria apostila, tá bom? Então no capítulo 1 a gente falou, foi a introdução mesmo, logo que a gente se conheceu, a turma estava bem maior, né? Porém agora eu sei que os que ficarem vão até o final comigo. E continuando também, alguns alunos perderam também a própria introdução. Então até para esses alunos que não puderam assistir algumas matérias, não sendo só o capítulo 1, mas os próximos capítulos que vamos dar continuidade na revisão, eles podem estar acompanhando e não vão perder nada no final de tudo, tá? Então, começando aí primeiro nessa revisão que a gente vai fazer do primeiro capítulo, né? A gente vai só fazer um resumo e relembrar algumas coisas. Então, primeiro, necrópsia, né? O que é a necrópsia? Então, seguindo a apostila de vocês aí, é uma série de procedimentos e observações organizada e hierarquizada, né? Tudo que é hierarquizado é o quê? Que sempre tem alguém que está acima e a gente sempre tem que estar obedecendo algumas normas e rotinas do local, tá? Então, realizada ao cadáver com o objetivo de determinar o que provocou a sua morte. Não é porque é um cadáver e já está morto que não existem regras. As regras existem do mesmo jeito. Então, a origem da palavra necrópsia, ela vem dos termos gregos necros, que significa cadáver, né? E ópsis, que significa a vista. Então, isso aí também a gente tem essa parte aí na apostila, tá? Então, vocês podem estar acompanhando aí. Então, a gente tem a parte de necrópsia clínica e a gente também tem a parte de necrópsia médico-legal, médico-legista, o forense. Primeiramente, a necrópsia clínica, ela é efetuada por um médico patologista, e ele visa esclarecer a fisiopatologia e a patogenia da doença. Então, ou seja, é realizada para determinar não somente a causa mortis, né, a causa da morte, mas também todos os processos patológicos que afetam o indivíduo. Então, seja alguma doença, algum agravo que já existia, né, na vida desse agora cadáver, ok? A gente tem também a necrópsia forense, como eu disse, que é a parte de medicina legal, então é um médico legista que atua aí, tá? Então tem como objetivo esclarecer a parte mecânica, né, os mecanismos, os efeitos e causas que levaram o indivíduo a esse óbito, né, seja ele provocado ou não. As modificações que surgem no corpo após a sua morte, elas são denominadas de alterações cadavéricas. E aí nós temos alguns meios de dizer também. Então a gente tem o algor mortis, né, que seria, resumindo, ele é a parte que eles falam que é o frio, o gelo. Então, quando o corpo ele está esfriando, né, o cadáver. A gente tem o rigor mortis, que seria a rigidez, onde já começa o início da rigidez cadavérica mesmo. Ele tem um período que começa de 2 horas e até 7 horas após a morte, que ele começa a se agravar mesmo. A gente tem o livor mortis também, que entra a parte da alteração da coloração da pele, né? Então, o que acontece? A estagnação do sangue, não acontece mais o fluxo, perdeu o fluxo sanguíneo de circulação. Então, ao estagnar esse sangue, a coloração da pele começa a sofrer alterações também, né? Em alguns casos, ocorre até manchas, né? Como já vimos aí também em algumas aulas. Temos também as alterações oculares, elas são bem visíveis, né? Até 6 horas a gente já consegue observar bastante alteração ocular. A coagulação do sangue devido à falta de circulação, né? Ocorre essa coagulação. A gente tem também a autólise, que seria a destruição celular, porque esse corpo ele já não tem mais vida,
né? Então ele não tem mais células vivas também, que é o que mantém o nosso organismo. E depois, por fim, a gente tem a putrefação, né? Que já é essa fase mesmo de decomposição do nosso cadáver aí. Esses processos, eles são divididos nas seguintes fases. Primeiro a gente tem aí a rigidez cadavérica, que a maioria das pessoas já podem ter tido um contato, né, com isso. Então o cadáver, ele ainda, não necessariamente ele vai estar frio, ele ainda pode estar quente ou temperatura média, sem alterações cadavéricas. A gente diz que seria uma morte recente, aí de mais ou menos de 1 a 2 horas, quando está nesse período de transição da perda do calor do corpo, né, do calor corpóreo aí. O cadáver em temperatura sensível menor que 37 graus Celsius significa já uma rigidez, você vai conseguir ver uma rigidez na parte da mandíbula e até mesmo na nuca aqui, tá? Isso aí já seriam mais de 2 horas de óbito. A gente tem a rigidez total, que é aquela que eu já falei para vocês, que dependendo do tempo, né, a gente tem essa comunicação com o cadáver, a gente consegue retornar a estrutura óssea para o local que a gente quer. Dependendo do tempo, a gente não consegue fazer mais essa movimentação, se passou muito tempo, tá? Então, nessa rigidez total, ainda não existe mancha verde, nenhuma mancha ou alterações da coloração da pele, tá? Isso aí, essa rigidez total, ela é determinada mais ou menos mais de 8 horas de óbito do nosso cadáver aí, tá? Bom, depois, logo após a rigidez cadavérica total, a gente começa a entrar na parte de manchas, da mudança de coloração. Então, nós temos as manchas cadavéricas. Então, nessa parte, a rigidez total já existe e a mancha cadavérica, ela vem como? Com os livores, como a mancha verde e inicial, né? O óbito normalmente é de 20 a 30 horas, a gente já consegue observar essas manchas cadavéricas. E o prazo dela é até 7 dias de duração. A gente consegue ver aqui as imagens também, tá, gente? Temos depois também a parte que a gente considera gasosa. Lembrando que tudo isso que eu estou falando tá na sequência da apostila de vocês, tá? No capítulo 1, na página 2. Na parte gasosa, eles falam gasosa ou até mesmo cromática, tá? Então, o que acontece nessa fase? São bolhas na epiderme. O início normalmente é de 2 a 7 dias, para a iniciação dessas bolhas, as lesões bolhosas, com a duração de 7 a 30 dias. Tá? Vai mostrar aqui para vocês também relembrarem. Todas essas imagens eu já mostrei em sala de aula para vocês. A gente está só revisando agora, tá? Por volta de 24 horas, o que pode acontecer? Começa edema de face, edema na genitália e a circulação póstuma de Broadel, que vai aparecer aqui também. Essas circulações póstumas, elas aparecem normalmente em 48 a 72 horas pós-óbito, tá? A gente tem depois também a colicoação, que é normalmente de 9 a 30 dias, com duração de 1 mês a 3 anos. É um tempo mais extensivo, né? Nesse período, provavelmente já teve o sepultamento e tudo mais. Então, o que acontece nessa fase de colicoação? Amolecimento e desintegração dos tecidos. Então, formando uma massa pastosa, semilíquida, escura e com odor fétido, né? Então, ela tem um cheiro muito forte. Aqui também dá para vocês verem a imagem aí, tá? Para relembrar também como que é a parte de colicoação. Por fim, que é a fase final, é a esqueletização. Nessa parte já tem a redução esquelética, né? Devido a essa rigidez também, tudo mais que acontece, e a decomposição e desintegração total da pele. Então aqui a gente consegue ver também a imagem de uma esqueletização, que seria essa fase final, tá? Dando continuidade também, na apostila de vocês, aí na página 2, necrópsia e autópsia. Então elas são usadas como sinônimos, ou seja, elas têm o mesmo significado. Pessoas vão dizer autópsia, outras pessoas vão dizer necrópsia, mas no final é a mesma coisa, o mesmo sentido, tá? O que faz um auxiliar de necropsia ou necrópsia? Que eu falei para vocês que são sinônimos também, né? O necropsia ou necrópsia, com acento ou sem acento. Então, primeiramente o campo de atuação.
O auxiliar de necrópsia, eles atuam normalmente em funerárias, parte de polícias, né? E a parte de ML também, né? Instituto de Medicina Legal. Essas são as áreas que mais ocorre o trabalho. Atividades de execução relativas ao trabalho auxiliar, sob supervisão imediata dos médicos, na realização de necrópsias e exames anatomopatológicos, ou a atividade padronizada da polícia científica. Então, isso aí, resumindo também, é querendo dizer que o auxiliar de necrópsia, ele não atua sozinho. E entra a parte que eu falei da hierarquia, ok? Então, ele não atua sem supervisão médica enquanto ele estiver em procedimento. Então, ele não pode realizar uma autópsia sozinho, ele não pode realizar uma avaliação de necropsia sem estar perante ao médico. Tá? Aí, alguns campos aí que eu coloquei para vocês, isso aí não está na apostila, tá? Eu coloquei para complementar, vocês podem estar copiando aí na apostila, no caderno de vocês, tá? Então, primeiramente, identificação dos corpos, isso é muito importante. Não pode ter erro nisso, não pode trocar um cadáver por outro, por mais que às vezes nomes sejam semelhantes, você tem que prestar muita atenção para não se perder nisso, essa é a parte principal, não trocar os cadáveres, tá? 2, abertura, evisceração e fechamento dos corpos. Então, realizar o corte, né, desse cadáver. Evisceração, em alguns casos, são retiradas todas as vísceras e não são colocadas mais. Em outros casos, as vísceras são colocadas novamente e depois ocorre essa sutura, que seria o fechamento dos corpos. Isso tudo vai depender da ordem médica. Ele vai determinar se vamos ficar com as vísceras dentro do cadáver, se vamos tirar algum órgão para análise, o que for acontecer perante a isso, tá? 3. Identificação dos órgãos, projéteis e traumas. Normalmente em morte violenta. Então, se você for fazer uma avaliação desse cadáver e ele tiver uma bala dentro que seja, tudo isso tem que ser identificado, tá? E se algum órgão não for retornar para o corpo por alguma necessidade de avaliação depois, tem que ser identificado para não perder essa peça do nosso cadáver aí, tá bom, gente? 4. Fixação de peças anatômicas para posterior exame. A devida identificação, guarda, organização, arquivamento temporário do material em estudo de reserva, tanto do material de necrópsia quanto das peças cirúrgicas. Se o médico determinar que precisa de uma nova avaliação, o armazenamento e identificação tem que ser corretas também, porque vários cadáveres vão estar sendo avaliados. Então, pode ter se você não identificar corretamente e armazenar ela corretamente, pode haver uma troca de peças anatômicas aí. Isso também não pode acontecer, porque isso aí pode dificultar depois o trabalho da perícia aí, tá? 5. Preparo das várias soluções fixadoras. Determinada instituição tem os seus produtos e tudo mais para usar no momento. Tá? Então, cada instituição determina e, conforme eu sempre disse para vocês, tudo que é usado fora e comprado, existem protocolos de utilização e tudo mais. Cada instituição usa um tipo de produto. Tá? Um deles, por exemplo, é o formaldeído, que é o mais conhecido, o formol. Mas isso tudo, a dose, a solução, como que vão ser usados depende da instituição que você vai trabalhar, tá? 6. Manutenção dos aparelhos e instrumental. Essa parte é com vocês também. Tudo que vocês vão usar no setor de vocês, eles têm que ser guardados e terem um cuidado também para eles não serem danificados, tá? Automaticamente também a arrumação e limpeza da mesa de necropsia e instrumental, porque você não vai trabalhar num ambiente sujo e provavelmente deve ter tido um outro cadáver em avaliação anteriormente, então tem que manter o ambiente limpo para você conseguir atuar, né, da maneira correta e higienizada, né, porque ninguém merece você ir trabalhar num local todo sujo, com sangue ou com restos de outro cadáver, né, então tem que ter um ambiente limpo aí, tem que ter essa higiene, ok? 8. Afiação do instrumental cortante. Essa parte também é com vocês, futuros auxiliares de necrópsia, porque vocês que vão realizar o corte
né, nesse cadáver. Então, essa fiação tem que ser realizada por vocês também, para não perder essa fiação e automaticamente, na hora que você for realizar um procedimento, não passar um carão lá perto da equipe médica, tá? Embalsamento de cadáveres também. Esse é a parte 9. Em alguns casos, eles vão pedir o embalsamento. E aí o que acontece? Você tira todas as vísceras de dentro do corpo, a gente vai ter um módulo aqui, a gente vai falar um pouco mais de embalsamento e também da tanatopraxia, porque as duas têm uma ligação aí, tá? Como é realizada a necropsia? Então, reunir todas as informações possíveis sobre o assunto e os eventos que levaram o indivíduo a óbito, então informações relevantes que possam ajudar a fechar, né, a causa mortis. Tem algumas ferramentas aí que pode facilitar na pesquisa. Então, consultas médicas recentes, registros médicos também, não necessariamente recentes, podem ser anteriores, comprovando algum diagnóstico patológico, clínico, né, dessa vítima. Membros da família identificados, se possível. Alguns casos não temos membros familiares presentes, mas se caso tivermos, é melhor ainda para a coleta de informações sobre como era a vida dessa pessoa, o que ela fazia, se ela era casada, se ela tinha, como era uma vida, se ela possuía um trabalho, tudo isso conta como dados para verificação depois, tá? Para coleta de informações. Também, em alguns casos, algumas avaliações que nós temos também, as circunstâncias que levaram à morte, se houver. Alguns casos já tem as circunstâncias, outros não, que são os que vão entrar em investigação mesmo. O local da morte também, ele é uma ferramenta bem utilizada aí para causar mortes, tá? Aí a gente tem dois tipos de avaliação aí. Primeira parte externa, né? Então, medição, pesagem do corpo, anotações quanto às roupas usadas, as vestimentas, objetos de valor, que seriam os adornos, se estava com brinco, com piercing, qualquer coisa também que possa ajudar até na identificação dos familiares, né? A cor dos olhos também, a cor do cabelo, essas partes são pessoais, então é fácil de identificar. Se a pessoa também tem tatuagem, tudo isso vai facilitando. O sexo dessa pessoa, a idade dela também, etnia, e se tem alguma alteração anatômica, tudo isso é válido. E a parte interna, então, normalmente acontece a remoção dos órgãos pélvicos, né, abdominais, a parte torácica também, e, se necessário, até mesmo a parte do cérebro. Continuando a apostila de vocês aí também, fazendo um resumo breve também da tanatopraxia, porque a gente vai ter um módulo mais adiante e a gente vai estar falando focado mesmo na tanato. Então, é um procedimento que consiste na preparação de um cadáver para um velório ou funeral. Assim, o corpo não sofrerá, pelo tempo solicitado pelos familiares ou entre outros, né, a decomposição natural desse cadáver. Ela vai ter um período reduzido, né, de pós-morte aí. Um dos motivos de tanatopraxia é evitar que o cadáver se transforme num potencial perigo para a higiene e saúde pública, pois foi possível registrar numerosos casos de acidentes infecciosos provocados por restos mortais em decomposição. Então, existe a contaminação não só apenas da parte do solo, mas também das pessoas, ou seres vivos, animais, tudo que puderem ter contato, né, com esse cadáver aí. Sendo que, de fato, as bactérias não patogênicas num ser vivo perduram depois da morte. Por isso eu quero relembrar vocês aí, quem não atualizou a carteirinha de vacinação, a sala de vacina não fechou, hein, gente? Vamos lá tomar a vacina. Hepatite, ó, quero ver hepatite certinho. Se não tiver as 3 doses, a hora que a gente retornar aí, vamos começar com tudo novamente, vai já todo mundo já ir para estágio. Bom, então, a fim de evitar a decomposição do corpo, é utilizada a técnica que consiste na aplicação de injeções de produtos bactericidas. Esses produtos bactericidas também, gente, eles são feitos, são realizados em cada instituição, tá? Então, a fórmula de como eles vão usar e a aplicação são protocolos também de atuantes de tanatopraxia.
O objetivo é o mesmo, né? Destruir as bactérias existentes, como estabelecer um ambiente asséptico capaz de resistir a uma invasão microbiana e ajudando aí a não contaminação, né, das pessoas em volta ou até mesmo do meio ambiente. Corpos mutilados também recebem tratamentos de restauro e cosmética para tentar instituir o aspecto natural dos traços do falecido, com o objetivo de atenuar o sofrimento dos familiares. Isso a gente conversou um pouco também, para relembrar, que entra daí já na necromaquiagem. As pessoas querem, por mais que seja uma despedida e elas saibam que a pessoa está morta, dar um pouco mais de paz em rever como essa pessoa era, como se estivesse viva mesmo. Eles dizem que para se despedir fica muito mais, facilita um pouco mais para eles. Então, por isso que hoje existe essa necromaquiagem. Então, é um conjunto de técnicas de estética e maquiagem utilizada para dar uma aparência agradável e saudável a pessoas falecidas. Principalmente se foi uma morte violenta, né? Ainda mais na região facial, o velório vai ser diferente. Então, você tendo acesso a uma necromaquiagem, podendo mudar essa aparência esteticamente aí. Então, por isso que a necromaquiagem, ela torna a aparência da pessoa mais agradável para quem está presente, que seriam os familiares. Algumas pessoas morrem depois de um longo tempo de internação hospitalar ou mesmo em um acidente que deforma partes do rosto. Esses são os exemplos. Devido ao tempo pós-morte e você não poder ter um acesso para poder já estar arrumando esse cadáver, tudo vai dificultar depois na preparação. Mesmo também um acidente que deforma partes do corpo, que pode dificultar também o trabalho das pessoas que trabalham focada nessa estética ou necromaquiagem também. Lembrando que também precisa de muito estudo, tá, gente? Porque essa área de necromaquiagem, ela não é tão simples como parece. Você vai ter que deixar a pessoa, o cadáver como ele era em vida, de como ele era em pessoa, em forma humana, viva. Então, não é tão simples como parece também. Então, por isso que a gente sempre orienta, pedir fotos para os familiares de como que eles queriam ver, né? Para a gente também não fugir muito da realidade do que eles esperam, tá? Até mesmo para não fazer uma coisa muito carregada e não perder muito a aparência dessa pessoa em vida, tá? Que essa é a intenção, é fazer com que os últimos momentos do cadáver tenham que dar a impressão de que está viva ainda, tá? Apenas dormindo. Isso é que eles esperam, tá? Que está apenas dormindo. Então, a função também deve respeitar várias condutas, né? Principalmente condutas éticas profissionais e pessoais do óbito em questão também, tá, gente? Essa parte ética e profissional a gente já falou um pouco, a gente vai dar uma relembrada, mas tem que existir ética profissional em qualquer ambiente, principalmente com o cadáver, tá? O agente funerário, que tem bastante alunos que eu vejo que tem interesse em estar atuando nessa área mesmo, de agente funerário. Então, é o profissional responsável por atuar na remoção e preparação dos corpos. Então, é a parte que vai organizar as urnas, ornamentar as salas de velório, realizar cerimonial de despedida dos velórios, tudo mais. Realizar tarefas referentes a organizações de funerais, providenciando registros de óbitos e demais documentos necessários. Esses documentos, como eu já expliquei para vocês, eles já vêm da unidade onde ocorreu o óbito, já tem uma liberação, então também não é tão simples, né? Vocês lidarem com esses documentos à primeira mão, mas também depois de um certo período, conforme os diagnósticos médicos da causa-morte, vocês vão se adaptando também. Providenciar liberação, remoção e translado de cadáveres, executar preparativos para velórios, sepultamentos e cremações. Então, lembrando, se você for um agente funerário, se você tem uma visão de querer ser o dono dessa funerária, vocês vão ter que ter uma noção de como fazer esses preparativos, tá? Então, também de como que as pessoas vão se sentirem, de como que você vai montar os velórios. Então, isso tudo também tem que vir já de um pensamento seu, tá? Para virar uma coisa única, não igual a todas as funerárias, tá? Então,
Então aí entra na parte comercial que a gente fala também, né, que é vendas e atendimentos personalizados. Então, ou seja, você vai vender o seu produto, né? Então, para você conseguir vender o seu produto, você tem que ter um diferencial, né? Tem que se destacar, então você não pode ser igual aos outros. Tem que ter algo diferente para poder chamar a atenção. Os agentes funerários estão em todas as cidades e sua função é muito importante, já que são eles quem resolvem todas as partes mais essenciais dos velórios e dos enterros. Então, eles ficam com a parte da despedida mesmo, né? Eles vão estar ali para finalizar o processo dessa vida desse cadáver, porque ela vai acabar ali mesmo, tá? Existindo os profissionais públicos e os que estão nas funerárias particulares. É preciso que esses trabalhadores possuam empatia e ética com a profissão e com os seus clientes, já que estarão relacionados a famílias que estão em situação de luto. Deverão ter seu psicológico preparado para exercer a função, pois não é tão simples. Bom, são esses agentes que fazem a limpeza de cada um dos corpos, além de prepará-los com todos os produtos necessários para que eles aguardem o seu enterro. É fundamental que o agente funerário tenha conhecimentos apropriados, inclusive porque é a sua forma de preparar esse corpo que impedirá que existam cheiros desagradáveis no decorrer do velório, por exemplo. Então, uma má higienização, né, a limpeza, tudo isso tem que ser feito rigorosamente, tá? Esse vai ser o seu serviço. Então, você vai ter que fazer tudo além da ética, né? Ter carinho também no que você for fazer aí, tá? Uma tarefa que também é do agente funerário é de maquiar, né? Então, entra a necromaquiagem também. Você pode estar maquiando, não digo da parte de reconstrução facial, tá? Porque essa parte você vai precisar ter um curso complementar para ter um aperfeiçoamento, né? Eu acho que só apenas o curso de auxiliar para quem tem interesse na necromaquiagem seria ideal depois estar exercendo mais uma complementação aí para a parte de reconstrução facial, que seria já um acréscimo no seu diploma, tá? Então, esse corpo, né, continuando, é de maquiar esse corpo e é de colocar as roupas também que os familiares decidirem, né? O que pode acontecer, eles chegarem com uma roupa, vocês acharem que não é tão bacana, mas vocês também não podem dar palpite nenhum, tá? Quem tem ordem ali dentro vai ser sempre o cliente. Então, tudo que acontecer, vocês têm que aceitar e respeitar, tá? É normal que aqueles que atuam nas funerárias particulares também orientem os familiares sobre os caixões, sobre os diferenciais deles, sobre como se pode organizar o velório e coisas assim. E aí a parte que eu digo, são diferenciais. Se você tem um caixão diferente, você vai querer apresentar. Se você vê que essa família aparenta ter uma condição financeira um pouco maior, você vai proporcionar um velório um pouco mais caro. E é assim que vai acontecendo. Então, é aquele jogo de marketing profissional que o agente funerário tem que ter. Beleza? Bom, gente, é isso. Espero que tenham gostado. Minha primeira aula do vídeo, tá, gente? Então, tô meio travada ainda, mas vai melhorando. Qualquer coisa que vocês queiram falar, tudo que eu passei tá na apostila. Complementei algumas coisas. E é isso. Vamos estudando aí, vou preparar outros resumos para vocês, vou preparar algumas atividades e estudem bastante anatomia para a gente não perder toda a aula que a gente teve, porque a anatomia é bem importante, já falei isso para vocês, né? Então não deixem de estudar, aproveito que vocês, quem está em casa mesmo, que não está tendo a oportunidade de trabalhar agora, que está fazendo a quarentena aí, então dá uma focada no estudo também, não deixa perder isso não, beleza? Até a próxima, galera. Beijo, fique com Deus.